Seja muito bem-vindo ao meu Cafofo. Nesse canal você aprende a parar de ser escravo e ter uma vida cheia de propósito. E essa é mais uma aula da playlist Notion do Zero, uma ferramenta incrível que está revolucionando a história da organização e do planejamento nessa internet. O link da playlist vai estar na descrição para você acompanhar todas as aulas, para você ficar a par do que está acontecendo. E hoje eu vou te ensinar a mexer com os filtros e as ordenações dentro dessa ferramenta. Então bora ali para a tela do meu computador. Bom, então estamos aqui dentro da tela do meu computador. Vamos falar sobre os filtros primeiramente. O filtro, o que ele é? Ele é nada mais, nada menos do que um Sherlock Holmes na nossa vida. A gente vai falar assim pro Sherlock Holmes: Sherlock, eu quero que você me dê tal informação de volta. Ele vai e me dá essa informação. Então ele é basicamente construído pela lógica, tá? Então você fala o que exatamente você quer e ele te devolve com base na propriedade, tá? Vamos ver isso aqui praticamente para você entender melhor. Aqui no template do segundo cérebro, na tabela de dump, a gente pode ver aqui que o filtro ele fica aqui e o sort logo do lado. Para adicionar ou editar algum filtro, você pode clicar aqui e ele vai aparecer aqui embaixo, e você clicando de novo ele esconde. Mas você também pode clicar aqui nos três pontinhos e vir aqui direto em filtro ou em sort. E aí ele aparece aqui. Aqui ele tá filtrado, é uma lógica que eu falei assim: Notion, Sherlock, eu quero que você me dê apenas as ideias aqui, né, ou os registros que estão para esclarecer. Aqui eu não quero ver, ou seja, uma lógica. Eu não quero ver aquilo que já está esclarecido e não quero ver aquilo que está excluído, certo? Porque o progresso aqui é esclarecer, esclarecido e excluir. Então a lógica é: eu quero que você me dê apenas o que está para esclarecer, certo? Então, primeira coisa que você faz para fazer um filtro aqui no Notion é você escolher a propriedade que você vai filtrar. É você escolher aquilo que você quer fazer dentro daquele banco de dados. O que você quer analisar, né? Por que a gente usa o filtro? Para analisar a informação, para otimizar aqui a nossa visão, certo? Se eu deixasse tudo isso aparecendo, olha aqui, se eu tirar o filtro, o que acontece? Ele me dá muita informação aqui. E, na verdade, esse banco de dados aqui, quando a gente vai usando, à medida que a gente vai usando, se a gente deixar sem filtro, ele vai aparecer um lixão ali, entendeu? Então eu não quero que fique um lixão. Eu quero que me apareça somente as coisas que eu não esclareci ainda, certo? Então estamos aqui em um outro exemplo que eu vou te dar. Eu vou usar a tabela de alunos do meu funil, do segundo cérebro, para te mostrar alguns exemplos aqui. A gente vai fazer umas brincadeiras aqui de filtros para você entender como funciona, tá? Então aqui eu vou só mostrar realmente o nome da pessoa, né? Não vou mostrar dados aqui dos alunos, por isso que eu escondi todas as propriedades, porque senão ele estaria aparecendo todas as propriedades, que nem eu falei pra você. Que nem você viu ali no banco de dados do dump, tá? Mas aqui você pode ver que eu tenho diversas propriedades, certo? Vamos recapitular um pouquinho o que é essas propriedades. Propriedade serve para quê? Pra gente categorizar algum dado, algum registro aqui dentro. Então, se eu falo que o Fábio, ele tem... eu falo aqui que o nome dele é Fábio, certo? E eu quero categorizar... O que eu quero categorizar o Fábio? Eu quero saber que idade ele tem, eu quero saber se ele já fez a consultoria estratégica, eu quero saber que tipo de conteúdo, que tipo de plataforma ele mais consome conteúdo, eu quero saber o e-mail dele, eu quero saber as dúvidas que ele teve ao comprar o funil. Então eu quero categorizar ele em algumas coisas e eu escolho propriedades específicas para isso. E o filtro e o sort, ele só funciona quando você escolhe uma propriedade para você filtrar ou para você ordenar, tá? Então a gente vai fazer alguns exemplos aqui, alguns filtros. Aqui ele tá a tabela crua, tá? Ele tem aqui todos os alunos que entraram no segundo cérebro, mas eu não filtrei por nada, tá vendo? Quando ele fica cinza é que não tá filtrado. Vamos supor que eu quero saber, eu vou escolher aqui alguma propriedade, aquilo que eu quero que o Sherlock me retorne. Então eu quero saber, vamos supor então que eu quero saber só quem é mulher. E aí ele vai filtrar e vai me aparecer somente as mulheres que estão dentro desse funil. Beleza, então se eu quiser saber se é mulher e também é homem, eu só quero excluir essa opção. Então eu vou escolher mulher e vou escolher homem. E as pessoas que escolheram essa opção de prefiro não dizer, não vai aparecer aqui, porque essa é a condição, entendeu? Então eu falo: Sherlock, eu quero apenas as mulheres e os homens. Aquelas pessoas que responderam que não preferem não dizer o que é, eu vou esconder. Então é isso que ele me deu aqui. Então tem várias coisas que a gente pode fazer com o filtro, tá? Dependendo da propriedade, a gente pode fazer outras coisas. A gente vem aqui nos três pontinhos e vem em filtro avançado, pra gente ver melhor quais que são os filtros dentro daquele banco de dados. Então no select,
a gente pode fazer o quê? Como que a gente pode filtrar os dados dentro do select? A gente pode fazer o select aí você escolhe a opção, ou o select não is not, aí você muda a condição, você meio que muda a lógica ao contrário. Então, lembra no exemplo que eu falei? Eu quero só mulher e homem. A outra lógica reversa daquela poderia ser, eu não quero que apareça o prefiro não dizer. É a mesma coisa, entendeu? Um você fala que você quer o mulher e homem, e outro você fala que quer excluir essa terceira opção. Então, fazendo as duas coisas, dá no mesmo. O resultado aqui dá o mesmo. O que mais? Aqui no Select dá pra você escolher uma opção que está vazia. Então, ele vai mostrar apenas o que está vazio. Por exemplo, essas pessoas aqui não selecionaram nenhuma opção de gênero. Então, tá vazio. Ou você me retorna Sherlock, aqueles que não estão vazios. Aí vai retornar o resto. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode escolher a propriedade de nome. O que a gente pode fazer com a propriedade de nome? O nome aí você é exatamente o quê? Eu só quero saber quem são as Amandas dentro do segundo cérebro. Não tem nenhuma Amanda. O nome é exatamente aquele que você escreveu aqui. Então, ele precisa estar exatamente assim no campo do nome. Certo? Ou o nome não é Amanda. Aí ele vai me trazer todas as pessoas que não se chamam Amanda. Ou seja, o resto da lista, né? A lista inteira. O nome contains. Contains, que é diferente desse is. Porque o is, você fala que é exatamente aquilo. Você tá pedindo exatamente aquilo pro Sherlock. Se você fala assim, Sherlock, me dá apenas... Não precisa ser exatamente o nome Amanda. Pode ser, dentro dessa propriedade, você pode me dar aquelas que contêm a letra A. Então, todos os nomes aqui que contêm a letra A vai aparecer aqui, certo? Então, você pode fazer várias coisas aqui com o texto. Então, ficaria assim, onde o nome é alguma coisa, não é alguma coisa, contém, não contém, começa com, termina com, está vazio ou não está vazio. Então, você pode brincar com diversas opções de filtro aqui para você retornar aquilo que você quiser. Vamos ver então agora opções de filtros para a gente fazer com número, com a propriedade de número. Eu vou escolher essa propriedade de número aqui. Cadê? A gente tem 3 propriedades, né? O telefone, quanto que eu vou receber e quanto que a pessoa pagou. Eu vou escolher essa opção aqui, quanto ela pagou. Eu vou deixar essa propriedade aparecendo para você ver quanto já pagou. Então, beleza. Aqui eu vou escolher o filtro. Eu quero falar assim, Sherlock, me dê a propriedade. Eu quero saber quanto a pessoa pagou que seja igual a R$71. Então aqui na minha lista, no meu filtro, vai aparecer somente aquelas pessoas que pagaram exatamente R$71 na compra delas. Ou eu posso escolher outras opções. Eu posso escolher onde essa propriedade aqui seja diferente de 71. Ou seja, todos os outros, né, que não sejam 71, todos os outros números vão aparecer aqui. E aqui tem outras opções. Então, onde essa propriedade é igual a tananã, é diferente a tananã, aí você escolhe o número aqui, é maior que tananã, é menor que tananã, é maior ou igual a 71, é menor ou igual a 71, está vazio ou não está vazio. Então você pode brincar com essas opções dentro da propriedade de número. A propriedade de checkbox a gente pode filtrar bem simples, is ou is not. Então no checkbox a gente só quer saber se está com o check ativado ou está com o check desativado, tá? Então a propriedade de checkbox para o filtro fica bem simples, não tem erro. A propriedade de e-mail é a mesma coisa que do texto, tá? Não é, contém, não contém, começa com, termina com, tá vazio ou não está vazio. Agora, essas propriedades aqui de data, essa daqui eu escolhi a Created Time. Created Time foi o dia exato, né? A hora exata que o registro foi criado. Então eu quero saber onde essa propriedade aqui então tem todas essas opções aqui, é antes, é depois, é naquele dia ou antes, é naquele dia ou depois, está entre, é relativo a hoje, está vazio ou não está vazio. E aqui você escolhe a outra opção de data. Então é hoje, né? Eu quero saber apenas que as datas, os registros que foram criados hoje. Não tem ninguém que registrou aqui hoje. Ou eu quero saber as pessoas que se registraram nessa tabela aqui amanhã. Também não tem, porque não faz sentido nesse filtro. Ou as que registraram ontem. Aí aparece aqui 3 pessoas. One week ago é uma semana atrás. Ou uma semana a partir de hoje, a partir de agora. Ou um mês atrás, um mês a partir de agora. Ou uma data customizada. Aí você escolhe exatamente a data que você quiser. Então eu quero saber, por exemplo, essa propriedade
que me deu aqui na segunda, no dia 30. Aí teve 2 pessoas que se registraram. Deixa eu escolher aqui uma outra propriedade de data. Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, na verdade, dá pra você fazer várias combinações aqui, né? Então, agora você já sabe que cada propriedade tem o seu tipo de filtro que dá pra você brincar e fazer o que você precisar, certo? Agora, você pode fazer o seguinte, você pode adicionar não só um filtro, mas você pode adicionar vários filtros pra corresponder a várias coisas que você quer. Então, às vezes, você não quer apenas essa condição. Você fala assim, Sherlock, me dá as pessoas que são mulheres e que se inscreveram hoje. Então eu vou voltar aqui. Created time is today, certo? Eu quero saber apenas... Não, today não. Vamos colocar ontem, porque tem registro aqui. Então eu quero saber, Sherlock, você me dá então todas as pessoas que se inscreveram ontem nessa lista, tá? Mas eu também quero que você me dê só as mulheres. Eu quero excluir os homens desse filtro. Então eu vou vir aqui em adicionar filtro e ele automaticamente vai me dar aqui o and. E aí eu escolho a outra propriedade, que no caso seria gênero, que eu quero saber se é mulher ou homem, certo? Então é a propriedade de gênero. Aí eu escolho aqui que é mulher. Então eu quero saber quem são as mulheres que se inscreveram ontem. E aí não tem ninguém no caso. Vamos mudar aqui para homem. Eu quero saber só quem são os homens aqui que se inscreveram ontem. Também não tem ninguém. Show de bola. Vamos colocar aqui a última compra. A última compra foi... Eu quero saber os homens que se inscreveram na semana passada. Não tem, gente? Como assim? Tá, pelo menos esse filtro deu certo pra te mostrar o exemplo. Então eu quero saber quem foram as últimas compras aqui que foram homens de um mês atrás. Aí me deu uma pessoa só. Você pode adicionar vários filtros e você pode criar grupos de filtros. Eu não vou entrar muito a fundo nessa opção aqui de formar um grupo, porque ele é mais complicado. Ele requer que você pense muito ativamente e tenha várias condições, né, para que ele te devolva várias condições. Mas eu vou te mostrar um exemplo aqui no meu sistema para você entender o que é que eu tô falando. Mas antes eu queria te falar que aqui você pode mudar também a condição. A condição AND, você fala assim pro Sherlock: todos os filtros têm que bater. Então eu quero que você me traga esse filtro exatamente e esse filtro aqui. Se você escolheu o OR, você tá falando assim: Sherlock, eu quero que você me dê isso daqui ou isso daqui. Uma das duas opções precisa bater. Não precisa ser exatamente as duas, como nessa opção. Fechou? Então aqui você viu que eu mudei para OR e ele já me deu aqui várias opções, certo? De homens que compraram no último mês. Então aqui, na verdade, nos filtros, você vai brincando, você vai realmente testando para que você chegue no filtro que você quer que a informação te devolva, sabe? Aqui você pode deletar o filtro. Então eu deletei, aí ele já voltou como estava desde o início. Eu vou te mostrar o sort rapidamente para eu te mostrar o exemplo de agrupamentos de filtro, tá? Que é um pouco mais complicado. Então o sort, basicamente o que é? O sort é aquela pessoa hiper organizada que não tem como deixar nada desorganizado perto dela. O sort, ele é tipo isso. Ele te mostra as coisas organizadas em ordem crescente e em ordem decrescente também. Então ele não aguenta ver bagunça no quarto, entendeu? Então aqui eu quero falar assim, ó, Notion, me dá uma lista organizada do primeiro nome, do A até o Z. Então a gente vai escolher essa propriedade de nome, certo? Porque aqui eu quero saber o nome ascending. Ascending é crescente e descending é decrescente. Então no ascending a gente vê uma lista dos alunos em ordem crescente, do A até o Z. E no descending a gente vê do último aluno, do Z até o A, certo? Esse aqui é básico, no sort não tem muito o que explicar, é só você escolher a propriedade que você quer organizar aquela informação e saber se é crescente ou decrescente. Então, deixa eu fazer mais um exemplo aqui de última compra. Eu quero saber qual foi a última compra, ou seja, da mais recente, né, até a mais antiga. Então, é descending. Então, a última pessoa foi essa primeira aqui. Ou eu quero saber quem foi o primeiro aluno, a primeira pessoa que comprou lá no início. Aí eu quero saber a última compra é ascending, desde da primeira pessoa até a mais recente. Aí a gente vê aqui. A gente também pode adicionar vários sorts, né? E aqui a gente não pode adicionar grupos, mas a gente pode adicionar vários sorts. Então, quando a gente adiciona vários, né, mais de um, a gente organiza de acordo com a hierarquia, como se fosse uma hierarquia. Então, primeiro eu quero organizar por nome, tá? Primeiro eu quero fazer uma lista crescente de nomes dos meus alunos. E depois eu quero organizar para saber quem são as mulheres primeiro e quem são os homens por último. Então, ascending vai ser primeiro as mulheres, ó.
Tá vendo que aqui, deixa eu esconder isso. Aqui a gente olha primeiro as mulheres, Adriana, Adriano, depois Alexandre, depois Alice. Então primeiro a gente vê em ordem alfabética, certo? E depois a gente olha se é mulher ou se é homem. Deixa eu colocar aqui aparecendo o gênero para que você veja o negócio organizado. Então aqui ele não tá o gênero, eu vou colocar homem. Então aqui, ó, Adriana, Adriano e Alexandre, primeiro eu vou ver quem é a mulher, depois eu vou ver quem é o homem. Ali da Alice até o André, primeiro a gente vê as mulheres, depois os homens. E primeiro vem a ordem crescente, né, a ordem alfabética. Então assim que você pode brincar aqui com as ordenações. Eu vou te mostrar esse exemplo aqui porque ele tá mais prático aqui. Eu não vou confundir tua cabeça falando de grupos de filtros para ficar muito complicado, tá? Mas aqui, por exemplo, nesse banco de dados de tarefas da semana, a gente tem um filtro aqui que tem 4 regrinhas. Então eu falo assim pro Sherlock, olha, eu quero que você me devolva essas 4 informações precisamente, tá? Porque todas elas eu escolhi o AND, ou seja, isso aqui tudo tem que bater. Ele tem que ser isso, e isso, e isso, e isso. Então ele tem que ser 4 vezes as condições que eu quero. Então quais são as condições que eu falei aqui pra ele? Sherlock, eu quero que a data de início seja depois de ontem. Eu sei que esse filtro aqui é um pouquinho complicado, mas quando eu testei fez sentido. Eu também quero que a data de início seja depois, não, seja antes, peraí, before é antes, after é depois. Então seja depois de amanhã, antes de uma semana a partir de hoje. Eu também quero que mostre apenas as tarefas que não foram feitas. E eu também quero que o progresso não seja feito nem cancelado. Então, aqui nessa visualização ele vai aparecer somente as datas dessa semana. É isso que esses 2 primeiros filtros quer dizer, as datas dessa semana. E também eu quero que apareça só as tarefas que não foram feitas ainda. Então, eu traduzi dessa forma para que ficasse mais fácil aqui para você entender. Olha, essa aqui é a outra visualização, essa semana 2. Tem 2 visualizações para a pessoa ver dentro do segundo cérebro dela. A mesma forma ela consegue ver 2 semanas. Nessa daqui já tem uma nova atualização do Notion que tem um novo filtro pra gente brincar com mais filtros, né? Ele deu aqui mais uma opção pra gente brincar. Is related to today. Ou seja, é relativo a hoje. Então a data de início ela tem que ser relativo a partir de hoje, né? Ele tem que ser desse dia de hoje, uma semana atrás. Ou ela pode ser relativa a hoje para a próxima semana, ou para esta semana. Eu vou até testar se isso aqui é a mesma coisa que esse filtro aqui, porque eu achei interessante isso aqui. Mas beleza, não vamos confundir tua cabeça aqui hoje não. Vamos aqui para o outro exemplo. Por exemplo, o banco de dados de conteúdos. Aqui eu só quero ver os conteúdos que eu estou em andamento, ou seja, consumindo no momento, resumindo, ou que eu estou fazendo revisão daquele conteúdo. Eu não quero que aqui apareça conteúdos que um dia eu vou ver, talvez eu vou ver, ou aqueles conteúdos que eu vou ver no próximo, né? Ou que estão pausados, ou que estão concluídos. Se eu fechar esse filtro aqui, se eu cancelar, se eu deletar esse filtro, ele vai aparecer todos os conteúdos, tipo a lista inteira de livros, de filmes, de cursos que eu já vi ou vou ver. Então vai ficar muita coisa. Então aqui eu só quero ver. Eu falo pro Sherlock, olha, me dá aqui somente as coisas que estão em andamento, que eu tô vendo no momento, tá? E é isso que esse filtro quer dizer. O sort aqui, vamos ver um exemplo de sort para você entender. Aqui na semana, eu quero que ele organiza para mim do dia que tá, do primeiro dia até o mais recente. Então, do antigo, né, até o mais recente, a mais recente data, que vai me dar ali a semana inteira. Então, tipo, de segunda até sexta, ou de segunda até domingo, certo? E eu também quero ver, depois desse sort, eu quero ver qual que é a prioridade. A primeira prioridade em cima e a última prioridade embaixo. As tarefas que estão em prioridades abaixo. E eu posso fazer essa mudança, ó. Eu posso falar para ele, não, eu quero que você organiza primeiro pela prioridade e depois pela data de início. Eu, como não quero, eu quero ver primeiro as datas acima e depois as prioridades. Então eu fiz aqui um exemplo para te mostrar na prática o que esse sort ele funciona, como que ele tá funcionando aqui nessa database. Então eu quero saber aqui primeiro qual que é o primeiro horário, né, o horário da manhã até o horário de noite, um horário crescente, certo? Desde a data de início e depois eu quero ver a prioridade. Então aqui primeiro ele vai aparecer as tarefas que estão mais cedo para fazer. Então primeiro tá aparecendo a de 9 horas e depois tá aparecendo a tarefa para eu fazer às 10 horas. Se eu mudar aqui para 11 horas, essa tarefa vai lá para baixo. Ela vai para baixo, tá vendo? Ela foi aqui. Porque eu tô vendo primeiro a data de início e depois a prioridade. Então, mesmo que a prioridade aqui seja a urgente primeiro, se essa data aqui tiver mais cedo,
9 horas. Mesmo que ela seja secundária, que ela esteja lá embaixo, ela vai aparecer aqui em primeiro lugar, porque aqui eu tô falando pro Sherlock me dar o negócio organizado. Eu quero ver primeiro as tarefas que são mais cedo pra fazer, né? As tarefas mais... como eu posso dizer? Socorro! Primeiro eu quero ver as tarefas principais, as primeiras tarefas do dia pra fazer, em ordem da data, do horário do dia, e depois eu quero ver a prioridade, certo? Então é isso que esse filtro quer dizer. Então é isso, eu espero que essa aula aqui ela tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre como funcionam os filtros, como funcionam as ordenações aqui dentro do Notion. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar feliz em responder. E é isso, o filtro e a ordenação, na verdade ele é um teste, é uma brincadeira que você vai fazendo e você vai testando, errando e acertando, tá? Não é que você vai acertar de primeiro. Eles são meio complicadinhos assim mesmo de você entender, sabe? Principalmente esses exemplos que eu mostrei são muito robustos, porém tem os exemplos simples que eu mostrei antes, né, na database de alunos, que dá pra você seguir e começar primeiro pelos mais simples, né, obviamente. E aí depois você faz uns filtros mais bolados, uns negócios que você vai precisando no meio do caminho, aí você vai fuçando ali pra você entender. Então, à medida que você for precisando que o Sherlock te traga informações, aí você vai testando ali dentro do filtro e brincando com aquilo, tá? Então eu espero que tenha te ajudado. Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Bye!